Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Andressa Costa, sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café. Hoje o vídeo é diferente, quero agradecer a todos que participaram e estão participando da série Trânsito aqui conosco no escritório da advocacia, falando no canal Advocacia com Café, ali no YouTube. Muito obrigada ao Emílio Batista Júnior, nossa autoridade municipal de trânsito. Obrigada ao Salles Pereira, que é técnico em atividade de trânsito pelo Detran Paraná. Agradecimentos ao Giancarlo de Almeida, que é examinador pelo Detran Paraná aqui na Seretran da Araucária. Agradeço também a Caroline do Vale Padilha, que é dona, proprietária e diretora-geral na Autoescola Mega. Rosana Marcones, muito obrigada também pela sua participação falando sobre o teu atendimento humanizado pela Autoescola Direcional e Opção. E agradeço aos despachantes que participaram aqui conosco. Carlos Babucci, falando a respeito do seu tempo aqui na cidade de Araucária, falando sobre todas as suas atividades. Agradeço ao Sandro Cavalini, despachante também, que veio enobrecer o nosso trabalho, falando sobre como que é o procedimento em relação à transferência de veículos, vistoria veicular. Muito obrigada a vocês que participaram. Quero que vocês continuem conosco nesse processo, nessa evolução de conscientização do trânsito, uma vez que continuaremos falando a respeito disso nos próximos vídeos, nas próximas gravações. Mas teremos aqui da série Trânsito a nossa última gravação na semana que vem, falando só mais um pouquinho a respeito de reciclagem, condutores infratores, como regularizar a situação da CNH depois de suspensa ou cassada. Obrigada, gente. Permaneça conosco que teremos novidades a caminho. Pessoal, então, falando sobre a atividade de trânsito ainda, logo teremos ali Maio Amarelo, faremos algumas atividades envolvendo outras autoescolas que nós ainda não tivemos oportunidade de entrar em contato, mas creio que vocês também participarão e terão o objetivo aqui de agregar conhecimento, uma vez que o conhecimento advindo de vocês é peculiar e tende a somar ainda mais no nosso município e região metropolitana. Então, muitos convidados ainda serão convocados a estarem aqui, uma vez que antes de convidá-los, nós oramos ao Senhor e pedimos direção em relação a todos que recebemos aqui no nosso escritório para a gravação do canal Advocacia com Café. Quero falar com vocês um pouquinho a respeito do que nós trataremos nos temas que virão. Então, falaremos a respeito das condições adversas na via. Então, os condutores, candidatos à primeira habilitação, nós tivemos uma prévia e falamos bastante a respeito do início do candidato numa autoescola até o exame prático de direção. Uma vez aprovado no exame, ele é condutor, então estará ali vulnerável a todas as condições adversas que nós enfrentamos no trânsito, no dia a dia. Então, quais seriam as condições adversas? Hoje nós não estaremos falando com complexidade de causa em relação a cada uma delas, mas as condições adversas são luz, tempo, ambiente, condutor, passageiro. Temos inúmeras condições adversas que podem vir a dificultar a nossa forma de conduzir veículos na via. Quero falar também com vocês a respeito de suspensão do direito de dirigir. Muitas pessoas, muitos condutores comparecem aqui no escritório para falar a respeito do processo administrativo de suspensão. E agora, como que acontece a suspensão do direito de dirigir? É cumulativo, não é cumulativo? O que acontece, de que forma que acontece? Eu quero explanar com vocês aqui nos vídeos que teremos futuramente e eu vou explicar de forma detalhada como é que acontece a suspensão do direito de dirigir e de que forma resolver, de que forma regularizar. Claro que não é fácil,
todo assunto que nós pegamos aqui apresenta a sua complexidade, mas em todo caso, nós estaremos passando para vocês da melhor forma uma maneira de que vocês consigam entender, absorver esse conhecimento. Então, nos vídeos que virão, falaremos sobre essas questões, condições adversas e suspensão do direito de dirigir. Perdi minha CNH. É possível recorrer, Andressa? É possível exercer o meu direito de contraditório e ampla defesa perante o órgão que me suspendeu? Sim, é possível. Lembrando sempre, há uma enorme diferença entre suspensão do direito de dirigir e cassação do direito de dirigir. Até porque suspensão é uma imposição, uma penalidade imposta para que o condutor não dirija por um prazo determinado de tempo, diferente de cassação, em que você realmente perde o seu direito de dirigir e é necessário procurar uma autoescola para dar reinício ao processo de habilitação novamente. Falaremos com vocês a respeito disso futuramente, tá bom? Hoje eu fiz esse vídeo com o objetivo principal de agradecimento e para esclarecer com vocês aqui o que nós faremos daqui para frente, tá bom? Quero agradecer a todos os inscritos no canal, quero agradecer a todos que comentam no canal e também dizer para vocês que contem conosco nessa jornada do conhecimento. É claro que nós não sabemos tudo, não temos esse conhecimento, mas nós estamos aqui para agregar. O assunto é extremamente importante e um assunto sempre válido, uma vez que o trânsito está em constante evolução. Então fique conosco no canal, se não é inscrito, se inscreva, se nunca comentou, comente, e se não compartilhou, compartilhe, porque coloque no grupo da família, sabe, aquelas pessoas que na família apresentam dúvidas em relação a trânsito, coloque no grupo da família, mencione lá que você conhece um canal que trata a respeito de trânsito, e isso vai fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e vai expandir esses vídeos, esses conteúdos para muitas outras pessoas, o que acaba por agregar esse conhecimento na sociedade. Obrigada, e para mantermos o nosso hábito, quero fazer a leitura bíblica do dia de hoje com vocês, para aquecer o nosso coração e para nos dar motivos para prosseguir. Então, a palavra que nós tivemos leitura pela manhã trata de Davi. Davi, quem foi Davi? Como é que houve a unção de Davi? Então, em 1 Samuel, no capítulo 16, eu vou fazer a leitura do capítulo 16, versículo 1 até o 13. Mas prometo que é rápido e serei breve, tá ok? Então diz assim, Deus manda Samuel ungir Davi como rei. O Senhor disse a Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse, como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse, leva contigo um bezerro e diz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Então, só para contextualizá-lo, Saul era chefe da guarda de Samuel. Samuel era rei em Israel e Saul era chefe da guarda. Era ele quem lutava diante das guerras, diante dos conflitos que apareciam. Saul, então, comparecia nas guerras e tinha êxito, era um homem valente. No entanto, quando Golias apareceu, até Saul estremeceu. Então Deus se entristeceu com Saul e pediu e mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé, pai de Davi. Jessé tinha filhos que eram homens da guarda também, homens fortes, homens com status, homens com títulos, que também já haviam lutado, haviam guerreado e vencido. Então Deus diz a Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu ungirei um de seus filhos. Então, dando continuidade aqui no versículo 3, diz assim, tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverá fazer.
ungirás para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém e os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntaram: Você vem em paz? Ele respondeu: Sim, venho em paz. Vim oferecer sacrifícios ao Senhor. Santificai-vos e vindem comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Então Eliabe é um dos filhos de Jessé. Eliabe, um homem forte, bonito, grande. Quando Samuel avistou Eliabe, acreditou que era ele o ungido. Mas Deus disse a Samuel: não é esse. Continuando a leitura aqui. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e apresentou a Samuel, que disse: o Senhor não escolheu esse também. Então não era Abinadab também. Deus não tinha escolhido aquele. Então Jessé apresentou Samá, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu esse. Não é esse, não é Samá. Assim, Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses, não era nenhum daqueles. E Samuel disse mais a Jessé: esses são todos os teus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta o mais novo. Ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos na mesa até que ele venha. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de olhos belos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta e unge, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Então essa mensagem diz o quê? O texto em si já nos relata tudo, né? Muitas vezes nós, como humanos, olhamos para a aparência, mas Deus, porém, olha para o nosso coração. Então, quando Samuel esteve com Jessé, viu filhos belos, fortes, formosos, grandes, mas nenhum deles era o ungido do Senhor. Então, quando Jessé apresentou os 7 filhos e não era nenhum deles, Samuel perguntou: existe outro filho? Porque Deus havia dito a Samuel que era um dos filhos de Jessé. Então Jessé diz: tenho mais um, o menor, está trabalhando, está apacentando ovelhas. Então, quando Deus diz a Samuel: o homem olha para a aparência, mas eu, porém, olho para o coração. Davi era o homem escolhido segundo o coração de Deus. E foi Davi ungido por Samuel. E Davi seria o próximo rei. Então, o que isso significa? Significa que, por vezes, nós somos o menor da casa. Nós não somos olhados de maneira honrosa. Nós nem sempre sentamos à mesa. Porém, Deus olha para nós com um olhar de amor. Às vezes você se encontra despercebido no trabalho onde está, ou despercebido na família onde está. Os irmãos não te honram, a família não te honra, os teus pais nunca te deram muito valor. Mas é você, o Davi, escolhido, ungido segundo o coração de Deus. Então, seja você aquele vocacionado a se levantar e a vencer as guerras que a vida te impõe. Davi, depois de ser ungido, enfrentou Golias. Davi, mesmo pequeno, mesmo mais jovem da casa, disse: o Deus de Israel é o meu Deus também. Então, quando ele olhou para Golias, ele disse: é esse o homem que vocês estão temendo? Eu luto com ele. Já enfrentei leões, já enfrentei ursos em defesa das ovelhas do meu pai. Então, Davi
creio, acredito que ficou com medo, temeu também quando viu um homem de aproximadamente 3 metros e mesmo assim enfrentou. Foi a luta, porque esse era o comprometimento de Davi e Deus sabia quem ele era. Assim Deus é conosco, conhece o nosso coração, conhece a nossa história. Então, por vezes, ainda que você se sinta desanimado, ainda que você se sinta triste, sozinho, no pasto, tratando de ovelhas, Deus está com você. A cada passo que você dá é um ensinamento que Ele te fornece. Você vem agregando conhecimento, você vem agregando experiência. Então, muitas vezes nós passamos por dificuldades e nos sentimos solitários. Porém, maior é Deus que está conosco. Nós sabemos que as lutas do dia a dia não são fáceis. Nós sabemos que nos sentimos esquecidos muitas vezes. Porém, Deus é com você. Você é ungido para vencer. Você não nasceu para perder. Ainda que a sua circunstância seja difícil e não seja favorável no presente momento, eu quero te dizer que você já venceu. Está tudo escrito. Antes de você ser gerado, Deus já tinha um plano na sua vida. Então, já deu certo. Aquilo que você tanto almeja vai acontecer e todos verão quem é você. Deus escolheu você para ser o Davi na sua casa. Então, indiferente das lutas e das batalhas que você vem enfrentando, dos machucados e das lesões que você possui em detrimento das guerras que você já passou, cada machucado, cada lesão serve para mostrar que Deus sempre esteve na frente de tudo. E Ele te carregou no colo no momento em que você mais precisou e precisa. Por isso, não desista. Permaneça lutando, guerreando. Certamente quando perguntaram a Davi, por que você luta com leões e ursos quando as ovelhas nem são suas? E ele diz, porque eu dei a minha palavra. Então, tenha foco, tenha fé. Virá o resultado que você almeja, que todos possam ver em você como referência. Olha para Deus, ainda que a circunstância seja terrível. Olha para o Senhor e de lá do alto virá o teu socorro. Aonde você estiver e se puder, curva a sua cabeça comigo e vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, mais uma vez aqui na Tua presença, nós nos colocamos, Pai. Fica conosco, ser conosco em tudo, Jesus. Sabemos que as circunstâncias nem sempre nos ajudam. Sabemos que por vezes nos sentimos tristes, sozinhos, humilhados, mas o Senhor é conosco. Somos nós o pequeno. Tu és, Senhor, especialista em revelar-se nas nossas incapacidades. Jesus, nós dizemos que não temos e não somos nada, mas esteja conosco em tudo, Senhor. Ainda que somos incapazes, ainda que somos impotentes diante dos Golias que se levantam, Senhor, se levanta por nós e guerreia por nós. Esteja conosco nessa semana, esteja conosco, Senhor, nos nossos dias, no nosso trabalho, na nossa família. Jesus, permanece conosco, que a porta outrora fechada se abra e que o milagre aconteça e que os seus filhinhos possam testemunhar do seu grande amor sobre as nossas vidas. Amém. Eu quero te agradecer por permanecer conosco até o final desse vídeo. Creio que é uma oração acolhedora, é uma oração que tem o objetivo de abraçar você, porque muitas coisas nós ouvimos e não são boas, porém Jesus sempre tem uma palavra que venha nos levantar. Obrigada, e se não é inscrito, se inscreva, aumente o canal e vamos levar essa mensagem para ainda muitas outras pessoas. Até segunda-feira no Advocacia com Café. Beijo, gente. Aleluia, Jesus.